Pessoal, então, muito bom dia a todos. Vamos para a última aula do semestre letivo, né? A gente tem aula hoje, semana que vem é feriado, e na outra semana é a nossa prova, tá? Então, hoje é a última aula que a gente tem, e a última prova vocês podem fazer em casa, vocês não precisam vir aqui só para fazer a prova, né? Os coordenadores de sala para fazer pelo menos uma das avaliações em sala. A gente já fez duas, então a terceira vocês podem fazer em casa, não precisa vir aqui só para fazer a prova. Então, a gente vai terminar a disciplina hoje. Um conceito que é muito importante vocês terem é o conceito de ácidos e de bases, né? Então, eu até coloquei aqui na lista numa sequência, né, os questionários, os questionamentos, né? Então, assim, você imagina, se você não viu no ensino médio, não tem problema. Se eu te perguntar agora, o que que você define por ácido, você vai me dizer o quê? É, ui. Você imagina o seguinte, que ácido, existem três definições de ácido: a definição de Arrhenius, a definição de Bronsted-Lowry e a definição de Lewis. Vamos começar com a definição de Arrhenius, né? A definição de Arrhenius é o seguinte: ácido é tudo que libera H+, né? Então, geralmente a gente representa até de uma forma genérica assim o ácido, né? Então, o ácido é tudo que libera H+ em solução aquosa, né? Você imagina que todo o equilíbrio ácido-base ele é voltado para o meio aquoso, sabe? Se eu estou falando de água, eu falo em pH, em ácidos e bases. Se o meio não for aquoso, aí eu já não posso falar em pH, ácidos e bases, né? Então, o que que seria um ácido? Você pode dizer que os ácidos eles são divididos em ácidos orgânicos e ácidos inorgânicos, né? E ácidos fracos e ácidos fortes. Você imagina que um ácido forte ele se dissocia completamente em água para liberar H+. Então, por exemplo, o, eu vou representar aqui o ácido clorídrico, né? Você já sabe que ele é um ácido, né? Como a dissociação do ácido clorídrico em meio aquoso. Você está vendo que eu não coloquei nem a equação do equilíbrio químico, tá vendo? Eu coloquei uma setinha única. Por quê? Porque você imagina que o ácido clorídrico ele é um gás. Quando eu borbulho ele em água para poder trabalhar com ele, ele se dissocia completamente, o ácido clorídrico ele se dissocia completamente para dar H+ e cloreto. Então, numa solução de ácido clorídrico, não tem ácido clorídrico, só H+ e cloreto, né? Ah, Então, convém, nesse caso, eu utilizar uma constante de equilíbrio químico, né? Que, por exemplo, se eu fosse escrever o equilíbrio químico dessa reação, H+ que multiplica cloreto dividido por HCl é igual a constante de dissociação ácida, né? Então, o que eu falei, vocês são engenheiros, vocês entendem muito bem o cálculo, você imagina que ele se dissocia completamente. Então, esse valor vai tender a zero. Se esse valor tende a zero, esse valor vai tender a infinito, né? Então, na verdade, assim, a gente não trata a dissociação do ácido clorídrico em água como equilíbrio, porque ela ocorre 100%. Todo ácido clorídrico se dissocia. Já fizeram estimativas e calcularam que se eu fosse calcular essa constante de equilíbrio aqui, ela ia ser da ordem de 10 elevado a 30, de 10 elevado a 22, que é um valor muito alto. Você assume que a reação se desloca completamente dos reagentes para os produtos, né? E o que que é um ácido fraco? É um ácido que não se dissocia 100% em água. Ah, professor, esse ácido aqui dissocia 85% em água. 85% é menos que 100, ainda é um ácido fraco. Então, por exemplo, o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, eu represento a dissociação do ácido fluorídrico em água como H+, mais fluoreto.
O ácido fluorídrico ele dissocia em torno de 75% em água, mas eu falo que ele é um ácido fraco. Por quê? Porque ele dissocia menos que 100%. Quem fez o ensino médio há um tempo atrás, né, eles dividiam os ácidos em fracos, fortes e moderados, né? Mas isso daí só causa confusão. Então você imagina que a definição que a gente usa no ensino superior em química é ácido forte e ácido fraco. O que é um ácido forte? Dissocia 100%. O que é um ácido fraco? Menos que 100%. Certo? Então o ácido é fraco ou forte. Então você já sabe que os ácidos são fracos e fortes. E você imagina que os ácidos eles podem ser orgânicos e inorgânicos. O que é um ácido orgânico? Todo ácido orgânico tem a função carboxila. Então, você imagina que não é objetivo do nosso curso de Química Geral ensinar funções orgânicas. Você imagina que todo ácido carboxílico é um ácido, só que é um ácido fraco. Então, por exemplo, você tem o ácido acético, né, que é o ácido do vinagre, e, inclusive, né, posso até representar assim o ácido acético. Inclusive, foi o ácido que a gente apresentou para vocês na última aula prática, né? A gente fez a titulação de ácido acético em vinagre. Então, você imagina que aquele sabor azedinho que vem no vinagre, ele vem do H+, do ácido acético. Você pode representar que ele é um ácido fraco, ele vai se dissociar para dar acetato e H+. Você pode representar isso daqui de uma forma simplificada, como o ácido acético, que se dissocia para dar acetato e H+. Então lembra que ácidos orgânicos têm função carboxila e eles são todos fracos, né? Outro exemplo de ácido orgânico é quando a gente titulou, lembra, a gente na aula passada, a gente titulou vinho tinto e vinho branco, né? Você também imagina que aquele sabor azedinho do vinho, ele se deve à presença de... Existem 3 ácidos principais nos vinhos, né? O ácido tartárico, o ácido málico. Então você imagina que você assume que o principal ácido em frutas cítricas como maçãs, uvas, né? E obviamente nos vinhos é o ácido tartárico, né? O ácido tartárico ele é um ácido carboxílico também, tá? Então esses são então ácidos orgânicos são todos fracos e têm sempre a função carboxílica. Quais seriam e também são ácidos diarrênios. Lembra que a definição de diarrênios é tudo que libera ácido, é tudo que libera H+ em solução aquosa, tá? A gente tem a classe dos ácidos halogenídricos. O que é um ácido halogenídrico? Um ácido halogenídrico é quando você tem hidrogênio ligado com um halogênio, né? Então lembra que a gente viu a família 7A, você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Então os ácidos halogenídricos é ácido fluorídrico, é o único ácido halogenídrico que é fraco. Ácido fluorídrico, você tem o ácido clorídrico, você tem o ácido bromídrico e você tem o ácido iodídrico. Então, essa aqui é a família dos ácidos halogenídricos. Você sempre vai colocar o nome hídrico, né? E eto. Então, o ácido clorídrico, né? Vem do cloro, ácido clorídrico. Ele libera, ele se dissocia 100% para dar H+ e cloreto, né? Para lembrar vocês lembrarem das nomenclaturas. E você tem a classe dos oxiácidos. O que seria um oxiácido? Como o nome já diz, é um ácido que tem oxigênio. Então lembra da tabela periódica, você tem a família 5A, você tem na família 5A nitrogênio e fósforo, você tem a família 7A, onde você tem o oxigênio e o enxofre,
e a família 7A, onde você vai ter o flúor e o cloro, tá? Então você imagina que não pode ter o oxiácidos, que são esses elementos aqui, na presença de oxigênio, né? Ligados com oxigênio. Então, no caso do nitrogênio, você tem o ácido nítrico. O ácido nítrico é um ácido forte que se dissocia completamente para dar H+ e nitrato. Você tem o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele é um ácido fraco, ele vai se dissociar para dar H+, mais de hidrogênio fosfato. Isso daqui na família 5A. Lembra que quando um oxiácido perde oxigênio, ele perde força também. Então você tem aqui o ácido nítrico. Você tem aqui o ácido nítrico. Ele é um ácido forte que dissocia completamente para dar H+ e nitrato, né? Se você for lembrar das nomenclaturas lá no comecinho do curso, tá? Se ele perder um oxigênio, né, então aqui ele é o ácido nítrico. Se ele perder um oxigênio, ele vai virar o ácido nitroso. Aí ele passa a ser um ácido fraco, se dissocia para dar H+, mais nitrito, certo? Aqui são exemplos de oxiácidos da família 5A. Na família 6A, o oxiácido mais famoso é o ácido sulfúrico, né? Então você tem o ácido sulfúrico, ele é um ácido diprótico, ele pode doar 2 prótons, e ele também é um ácido forte. Ele se dissocia 100% em meio aquoso para dar H+ e sulfato, certo? Então aqui é o ácido sulfúrico, que se dissocia para dar H+ e sulfato. Se ele perder um oxigênio, ele passa a ser o ácido sulfuroso, passa a ser um ácido fraco, que vai se dissociar para dar H+ e sulfito, certo? E a gente chega na família 7A. Vou começar com a família 7A aqui. Então, na família 7A, você começa com o ácido perclórico. O ácido perclórico é um ácido forte, ele se dissocia completamente. Então, aqui você tem o ácido perclórico, ele se dissocia completamente para dar perclorato mais H+. Se ele perder um oxigênio, ele ainda continua sendo um ácido forte, vai ser o ácido clórico, que vai dar H+, mais clorato. Todos os livros de química de ensino médio têm esse exemplo da série dos ácidos, né? Mas você imagina que esse que eu vou mostrar agora, ele não existe. Os livros, eles descrevem isso daqui só para ensinar a nomenclatura, né? Lembra que o estado de oxidação +3 é proibido para os halogênios, né? Aqui você tem o cloro no estado de oxidação +7, e aqui tu tem o cloro no estado de oxidação +5. Então, aqui você teria o ácido cloroso, teria o ácido cloroso, que agora ele seria um ácido fraco, se dissocia para dar H+ mais clorito. Se ele perder mais um oxigênio, aí ele vai virar o hipoclorito. Desculpa, o ácido hipocloroso. Aí ele se dissocia para dar H+, mais hipoclorito. Certo? Então, aqui são exemplos de ácidos diarrênios.
lembra que a definição de ácido diarrênios é toda substância que libera H+ em solução aquosa. Isso é um ácido diarrênios. Então, eu já acabei de explicar para vocês o que é um ácido diarrênios, né? Lembra que você tem ácidos orgânicos e inorgânicos. Os ácidos orgânicos diarrênios são os ácidos carboxílicos. Os ácidos inorgânicos são os ácidos halogenídricos e os oxiácidos. Lembra que o único ácido halogenídrico que é fraco é o fluorídrico e o único oxiácido que é fraco é o fosfórico, tá? Então, esse daqui é o único oxiácido que é fraco, o ácido fosfórico. E agora, o que seria uma base de diarrênios? O que seria uma base de diarrênios? Ela libera OH em meio aquoso? Isso mesmo. Uma base de diarrênios, ela libera OH- em meio aquoso. Então, você imagina que quais são as bases mais famosas. As bases também, você pode liberar, classificar as bases como orgânicas e inorgânicas. O que é uma base orgânica? Uma base orgânica é tudo que tiver um nitrogênio na hibridização sp3. Tá? Então, lembra que a gente viu nas aulas de hibridização, a hibridização do nitrogênio, né? Que a amônia faz uma hibridização sp3, você tem uma geometria piramidal e um par de elétrons livres. Então, você imagina que a amônia, por exemplo, ela reage com a água para dar o amônio mais OH-. Então, você imagina que a amônia é uma base, né? Ela é uma base fraca. Você imagina que eu já falei para vocês que não é o objetivo dessa disciplina de geral ensinar vocês funções orgânicas, mas você tem uma função orgânica que chama amina. Você imagina que a amina é toda vez que eu tiver um radical orgânico ligado a um nitrogênio que tem hibridização sp3. Né? Então, você imagina que 85% dos fármacos presentes no mercado, eles têm nitrogênio básico, eles são bases orgânicas. Por quê? Porque eles têm carbono ligado a nitrogênio na hibridização sp3. Né? Depois, curiosidade, você pega no Google Images, né, e escreve amitriptilina, nortriptilina, protriptilina, né? São alguns tipos de antidepressivos cíclicos, né? E eles são todos bases orgânicas. Né? Você imagina que eles vão ser sempre... Se eu tenho só um radical orgânico, eu tenho só um radical orgânico ligado ao nitrogênio, eu falo que é uma amina primária. Né? Se eu tenho 2 radicais orgânicos ligados ao nitrogênio, eu falo que ela é uma amina secundária. E se eu tenho 3 radicais orgânicos ligados ao nitrogênio, eu vou falar que ela é uma amina terciária. Tá? Então, lembra que as bases orgânicas são as aminas. Amina é quando eu tenho carbono ligado no nitrogênio que tem hibridização sp3, certo? E quais seriam as bases? Então, são todas bases fracas. Tá? Então, lembra que todos os ácidos orgânicos são fracos e todas as bases orgânicas são fracas. E quais seriam as bases inorgânicas? Você imagina que na família 1A, a gente tem as bases orgânicas mais famosas. A gente tem o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio e a gente tem o hidróxido de potássio. Tem hidróxido de lítio, de sódio e de potássio. Todas essas bases da família 1A são bases fortes. O que são bases fortes? Elas se dissociam completamente em meio aquoso para dar o cátion mais OH-. Tá? Então, essas daqui são todas bases, essas daqui são todas bases fortes, inorgânicas. Os hidróxidos da família 1A. A gente tem também os hidróxidos da família 2A. A gente tem aqui a família 2A, a gente tem os hidróxidos da família 2A.
Então, a gente começa com magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Você imagina que os hidróxidos de magnésio e de cálcio são bases fracas. Então, você tem aqui o magnésio. Você imagina que você consegue solubilizar apenas 100 miligramas de hidróxido de magnésio em 1 litro de água. Na sequência, a gente tem o hidróxido de cálcio. Você imagina que você consegue solubilizar no máximo 1 grama de hidróxido de cálcio em 1 litro de água. E aí você tem os hidróxidos de estrôncio e de bário, que se dissociam completamente em meio aquoso. Dissociam completamente em meio aquoso. Então, lembra que das bases inorgânicas você tem os hidróxidos da família 1A. Todos os hidróxidos da família 1A são totalmente solúveis em água e são bases fortes. O que são bases fortes? Que se dissociam completamente em água. Você tem os hidróxidos da família 2A. Lembra que os hidróxidos de magnésio e de cálcio são bases fracas. E você tem os hidróxidos de estrôncio e de bário, que são bases fortes. Todos os demais hidróxidos de metais, sejam de transição ou do grupo principal da família A, eles são bases fracas, né? Ou até podemos dizer que não são bases de arrênios, né? Então, por exemplo, se na prova eu colocar isso daqui, o hidróxido de ferro, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. Aí eu falar para você, assinale, e também eu colocar aqui, assinale quais dessas substâncias é uma base de arrênios. Você assinalar qual? Só o hidróxido de magnésio, porque o hidróxido de magnésio ele libera o H- em meio aquoso. O hidróxido de ferro e o hidróxido de alumínio, eles não liberam H- em meio aquoso, né? Então você imagina que toda vez que você vê um hidróxido de metal de transição, ele não tem a capacidade de se dissolver em meio aquoso nem de liberar o H-, tá? Eu conto sempre faço aquela brincadeira, né, que o pessoal lá calouro de química, eles colocavam hidróxido de ferro na banheira e falavam, quem tem coragem de entrar na banheira cheia de hidróxido de ferro, né? Hidróxido de ferro não vai liberar nada de OH-, ao mesmo que você pôr areia na banheira, não vai queimar a tua pele. Agora, se entrar na banheira cheia de hidróxido de sódio, você dissolve dentro da banheira, né? Então, então você imagina que hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, né? Todos os hidróxidos de metais, eles não são bases de arrênios, porque eles não têm a capacidade de liberar o H-, certo? Então, o que acontece? Aí a gente tem uma outra definição de ácidos e de bases, que é a definição de Bronsted-Lowry. Eu tenho a definição de Bronsted-Lowry, que é ácido é tudo que reage com OH-, e base é tudo que reage com H+, né? Então, se você for pensar, o hidróxido de alumínio, ele não tem a capacidade, vou colocar um X aqui, de se dissociar em meio aquoso para liberar o H-. Mas se eu colocar hidróxido de alumínio na presença de ácido clorídrico, ele vai reagir completamente com ácido clorídrico. Então, se eu colocar aqui, ó, hidróxido de alumínio, 3 mol de hidróxido de alumínio reage com 3 mol de ácido clorídrico para dar alumínio mais água. Então, o hidróxido de alumínio não é uma base de arrênios,
mas ele é uma base de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque ele reage com ácido, né? A mesma coisa eu posso dizer para os hidróxidos de ferro e cromo, por exemplo. Não são bases de arrênios, mas são bases de Bronsted-Lowry, certo? E você também tem a definição substância anfótera. O que seria uma substância anfótera? A substância anfótera é a substância que vai reagir tanto com ácido quanto com base, né? Foi com a turma do noturno que eu fiz isso. A gente pegou uma folhinha de alumínio e jogou no hidróxido de sódio. Aí a folha de alumínio, né, o alumínio reagiu com hidróxido de sódio e a gente formou o hidróxido de alumínio. Você sabe que é um hidróxido insolúvel. Aí, se a gente formou o hidróxido de alumínio ele tem uma estrutura gelatinosa, né? Parece que forma uma gelatina na solução. Aí a gente veio e jogou mais hidróxido de sódio em cima do hidróxido de alumínio e essa gelatina desapareceu. A solução ficou totalmente límpida. Você imagina que o hidróxido de alumínio, ele reage com mais hidróxido para formar essa espécie aqui. Então você imagina que se eu tenho hidróxido de alumínio, eu posso dissolver ele em meio alcalino, porque ele reage com OH-, e ele também reage com H+. Então você imagina que uma substância anfótera, ela vai reagir tanto com ácido quanto com base, tá? Substância anfótera reage com ácidos e com bases. O hidróxido de alumínio é um exemplo de substância anfótera. Reage com base e reage com ácido. E não esqueçam da definição de Bronsted-Lowry, né? Então você imagina o seguinte, toda base de arrênios é uma base de Bronsted-Lowry, mas nem toda base de Bronsted-Lowry é base de arrênios, né? Então você imagina que a gente for fazer a definição, né? Você imagina o seguinte, o hidróxido de alumínio, ele não libera OH-, então você não pode falar que ele é base de arrênios, mas ele reage com H+, então você pode falar que ele é base de Bronsted-Lowry. Agora você imagina que qualquer substância que libera OH-, ela vai reagir com ácido, né? Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, uma vez que ele libera OH-, é óbvio que ele vai reagir com qualquer substância com qualquer ácido, com qualquer substância que tenha H+. Certo? Então, lembrem-se que toda base de arrênios é base de Bronsted-Lowry, mas nem toda base de Bronsted-Lowry é base de arrênios. Certo? Então, aqui vocês tiveram já as definições de ácidos e bases. Mas não se esqueçam também que... Lembra quando a gente fez aquela aula prática de ver se as substâncias eram ácidas ou básicas? Lembra que além dos ácidos clássicos, né, tipo vinagre, ácido acético, ácido muriático, que é ácido clorídrico, né? O nome de guerra de uma solução até 2 mol por litro de ácido clorídrico é ácido muriático, né? No passado podia vender para pessoa física para limpeza doméstica, mas ácido clorídrico, né? Mas lembra que na aula de laboratório a gente testou algumas substâncias como essas. Vocês lembram que a gente testou essa daqui? Qual que é o nome dessa daqui mesmo?
decaóxido de tetrafósforo. Se na prova eu pedir para você assinalar se ele é ácido ou básico, você vai ácido básico ou neutro, tá? Imagina que tem uma questão na verdade tem uma questão na terceira prova de vocês que é mais ou menos assim. Tem que colocar se a substância é ácida, básica ou neutra. O decaóxido de tetrafósforo, ele é ácido, básico ou neutro? Ácido. Lembra que a gente fez o teste lá no laboratório? A gente pegou uma pontinha de decaóxido de tetrafósforo e colocou em meio aquoso, né? Aí a gente pegou aquele papel de tornassol, né? Aí e também eu fiz com a minha turma, né? A gente pegava aqueles papéis de pH mesmo e passava na fitinha de pH. Aí a gente viu que o valor, né, do pH ficava ali próximo de 2, né? Que é bem ácido. Por que vocês acham que o decaóxido de tetrafósforo é ácido? Ele libera H+, obviamente. Mas você imagina que existem as classes dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos. Eu lembro que eu expliquei isso para a minha turma. Então, lá no comecinho do curso, lembra, a gente chegou aqui na primeira semana, eu falei, óxido é quando você tem qualquer elemento químico ligado com oxigênio, ele não tem carga. Se ele tiver carga, se ele tiver carga negativa, ele vai ser oxiânion. Se ele tiver carga positiva, ele vai ser oxicático, né? Então, por exemplo, o óxido, ó, só lembrando, né? Esse daqui é o óxido de manganês. Por quê? Porque você só tem o elemento químico ligado com oxigênio e você não tem carga, são óxidos. Você tem aqui o permanganato. Ele é um oxiânion, por quê? Porque você tem o elemento químico ligado com oxigênio e uma carga negativa, ele é um oxiânion. Aí você tem esse daqui. Você só tem o vanádio ligado com oxigênio e uma carga positiva, então ele é oxicático, né? Então lembra que óxidos é só quando você tem o elemento químico ligado com oxigênio. Essa a gente viu lá na primeira semana de aula. Então, toda vez que você tiver um óxido de não metal, ele vai formar um óxido ácido, tá? Então é o que eu falei, se você não está muito familiarizado, lembra daquela tabelinha que eu passei para vocês online do PubChem? Ela vem, todos os elementos vêm divididos em cores diferentes, né? Aí eles têm ali, né? Eles estão pintadinhos de amarelo, os não metais. Então toda vez que você vê um óxido de não metal, você tem um óxido ácido, tá? Então, por exemplo, a gente tem a família 4A, a gente vai ter o carbono, o silício. Na família 5A, a gente vai ter o nitrogênio e o fósforo. Na família 6A, a gente vai ter o oxigênio e o enxofre. Então, você imagina que os óxidos desses elementos, né? Ou melhor dizendo, óxido é quando você tem um elemento químico ligado com carbono, você imagina que os óxidos desses elementos químicos são ácidos, né? E à medida com que você anda da esquerda para a direita, a acidez desses óxidos aumenta, né? Então, você imagina que, por exemplo, o dióxido de carbono, ele reage com a água para formar o ácido carbônico, né? Aí esse ácido carbônico, ele se dissocia para dar bicarbonato e H+, né? Então, você imagina que se aumenta o teor de CO2 na atmosfera, você também acaba aumentando a acidez dos oceanos, das águas superficiais. Quanto mais CO2 tem na atmosfera, mais CO2 vai poder se dissolver nos mares e nos oceanos e liberar H+. Então, o dióxido de carbono, ele é um óxido ácido. Você imagina que o monóxido de você imagina que o monóxido de nitrogênio, né? Ele vai
vamos colocar dióxido de nitrogênio, ele vai reagir com a água e vai formar o ácido nítrico. Então, você imagina que o nitrogênio ele é um não metal. Então, o dióxido de nitrogênio é um óxido ácido. Todos os combustíveis fósseis, especialmente o carvão, têm enxofre. Então, você imagina que a queima do carvão libera trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, ele reage com a água e forma o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, né? Então, você imagina que o enxofre é um não metal. Então, se você tem, se eu perguntar o trióxido de enxofre, ele é um óxido ácido. É um óxido ácido, o trióxido de enxofre. E eu estava falando aqui do fósforo. Então, você imagina que o decaóxido de tetrafósforo, ele também é um óxido ácido. Ele reage com a água para liberar H+. Pode ver que o fósforo é não metal, então é um exemplo de um óxido ácido. E o que é um óxido básico? Imagina que um óxido básico são os óxidos da família 1A e da família 2A. Então, por exemplo, você tem na família 1A. Então, por exemplo, eu tenho o óxido de sódio. O óxido de sódio, ele reage com a água. O óxido de sódio, ele reage com a água para formar hidróxido de sódio. Você tem também os óxidos da família 2A. Então, por exemplo, você tem o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, ele reage com a água para formar hidróxido de cálcio. O óxido de cálcio. Então, lembra que óxidos básicos são os óxidos da família 1A e da família 2A. Tá? Óxidos ácidos, óxido da família 1A, óxidos da família 2A. Certo? Quando eu falar de substâncias anfóteras, né, você imagina que a substância que não vai liberar nem H+, perdão, quando eu falar de substâncias neutras, é quando eu estou falando de substâncias que não vão liberar nem H+, nem OH-, né? Então, você imagina que todos os óxidos de metais, eles não vão reagir com a água. Se eu colocar óxidos de metais, eles não vão liberar nem H+, nem OH-. Né? Então, óxido de ferro, óxido de alumínio, né? São todos óxidos neutros, certo? Então, na sequência, a gente fala que tem um detalhe da força dos óxidos e das bases. Você imagina que quanto menor o estado de oxidação, mais básico é o óxido. Quanto menor o estado de, quanto menor o estado de oxidação, mais básico é o óxido. Quanto maior o estado de oxidação, mais ácido ele vai ser. Então, por exemplo, vocês lembram do cromo? Lembra que a gente viu essa daí foi a matéria da primeira prova, né? Os estados na verdade, da segunda prova, os estados de oxidação dos metais de transição, né? A gente viu que o cromo podia ter estado de oxidação +2, que é bem raro, que é muito difícil de você estabilizar, mas os principais estados de oxidação do cromo é +3 e +6. Então, imagina que você pode ter o óxido de cromo 2, você pode ter o óxido de cromo 3 e você pode ter o óxido de cromo 6. Né? Então, aqui o estado de oxidação é +2, o estado de oxidação é +3, e aqui o estado de oxidação é +6. Você imagina que esse daqui é neutro,
esse daqui é alcalino e esse daqui é ácido. Então você imagina que se você tiver um óxido neutro, né, ele não reage com a água, para liberar H+ ou H-. Se o metal estiver no estado de oxidação menor, ele vai ser alcalino. Se ele estiver no estado de oxidação maior, ele vai ser ácido. Tá? Então você pode imaginar o seguinte também, se eu perguntar qual desses óxidos é mais ácido, né? Então você tem aqui o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, né? Ambos esses óxidos são ácidos porque eles são óxidos de um metal de transição, no caso, o enxofre, né? Mas você imagina o seguinte, esse daqui tem um oxigênio a mais, então ele vai ser um ácido mais forte. Você pode até imaginar, por exemplo, o dióxido de enxofre. Ele vai reagir com a água para formar um ácido sulfuroso. O trióxido de enxofre ele vai reagir com a água para formar o ácido sulfúrico. Você sabe que o ácido sulfúrico é um ácido forte e o ácido sulfuroso é um ácido fraco. Certo? Então aí vem a definição de óxidos ácidos e óxidos básicos, né? Então é o que eu falei, às vezes vocês estão acostumados, né, a falar assim, tem um hidrogênio ionizável, né? Então ácido clorídrico, ácido acético, né? Vocês às vezes se reconhecem com facilidade que essas substâncias são ácidas, né? E vocês também reconhecem com facilidade que essa substância é básica, né? Mas quando vocês veem os óxidos, né? Então, óxido de cálcio, trióxido de enxofre, aí como vocês veem que não tem hidrogênio essas espécies, você já tem dificuldade para reconhecer como ácida e básica, né? Mas lembra que os ácidos, eles podem ser neutros, né? Todos os óxidos de metais, né? Óxido de ferro 3, óxido de alumínio, né? São todos óxidos neutros. Óxidos de metais da família 1A e 2A são básicos e óxidos de metais de transição são ácidos. E o que seria um sal? O que vocês entendem por sal? Isso. Você imagina que quando um ácido reage com uma base, você acaba formando um sal. Então, esse daqui é o exemplo mais clássico. Qualquer livro de ensino médio tem esse exemplo, em que um ácido reage com uma base para formar um sal. Agora vem a questão, todo sal é neutro? Hã? Por quê? Você imagina o seguinte, o cloreto de sódio ele é 100% solúvel em água, né? E ele vem da reação de um ácido forte com uma base forte, né? Então você imagina que se você reage um mol de ácido clorídrico com um mol de hidróxido de sódio, você vai ter como resultado um mol de cloreto de sódio. Você imagina que o sódio não tem a capacidade de reagir com a água para voltar a ser hidróxido, nem o cloreto tem a capacidade de reagir com a água para voltar a ser ácido clorídrico, tá? Então, esse daqui vai ser um sal neutro. Por que ele é um sal neutro? Ele vem da reação de um ácido forte com uma base forte. Então, toda vez que você vê um sal que foi produzido através da reação de um ácido forte com uma base forte, você tem um sal neutro. Lembra da aula daquela aula que a gente fez sobre o pH, para ver se as substâncias eram ácidas ou básicas? A gente tinha naquela aula
o acetato de sódio e a gente tinha também o cloreto de amônio. Vocês lembram como que vocês são sais, né? Ó, você imagina acetato de sódio. Eu tenho o ácido acético, que reage com hidróxido de sódio para dar acetato de sódio mais água. Eu tenho um ácido forte, desculpa, uma base forte, né? Que reage com um ácido fraco. E aqui eu tenho o cloreto de amônio. Então eu tenho a amônia, que é uma base fraca, que reage com o ácido clorídrico, que é um ácido forte, para dar o cloreto de amônio mais água. Vocês lembram como que vocês classificaram acetato de sódio e cloreto de amônio na aula prática? Esse daqui é ácido básico ou neutro. E esse daqui, ácido básico ou neutro. A gente fez isso no laboratório. Estão lembrados? Ó, vamos lá. Esse daqui, o acetato de sódio, ele vem da reação de um ácido fraco com uma base forte. Então, o resultado dele é um sal básico. E esse daqui vem de uma base fraca com ácido forte. Então, isso aqui resulta em um sal ácido. Mas o que está acontecendo, professor? Eu sempre achei que ácidos eram neutros, né? Desculpa, eu sempre achei que sais eram neutros. Eu sempre achei que sais eram neutros. Não. Quando o sal vem da reação de um ácido forte com uma base forte, você sempre vai formar um sal neutro. Por quê? Porque o cloreto não tem a capacidade de voltar a ser ácido clorídrico, nem o sódio tem a capacidade de voltar a ser base, porque eles eram de ácido forte e base forte. Agora, o que acontece se eu jogo acetato de sódio na água? O acetato, ele vem de um ácido fraco, que é o ácido acético. Então, você imagina que dentro da definição de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, norueguês, tem esse risquinho no O do Bronsted-Lowry, né? Você imagina que dentro da definição de Bronsted-Lowry, você tem a definição de ácidos e bases conjugadas. Então, por exemplo, o ácido acético, que ele é um ácido fraco. O ácido acético, ele se dissocia, ele é um ácido, ele se dissocia para dar acetato mais H+. Você imagina que o acetato é a base conjugada desse ácido. Então, se eu jogo acetato de sódio na água, o acetato vai reagir com a água para voltar a ser ácido acético. Então, o acetato reage com a água para formar ácido acético e OH-. Então, você imagina que uma solução de acetato de sódio é básica. E o cloreto de amônio? Você imagina que a amônia reage com a água para formar amônio e liberar H-. Então, você imagina que essa daqui é a base e esse daqui é o respectivo ácido conjugado. Você imagina que se eu coloco o cloreto de amônio numa solução aquosa, o amônio vai se dissociar para dar amônia e H+. Então, você imagina que o cloreto de amônio é um sal ácido. Sabe? Então, na minha prova, vocês vão saber classificar os sais em ácidos, básicos e neutros. Quando que um sal é neutro? Quando ele vem da reação
um ácido forte com uma base forte. Quando que um sal é fraco? Quando que um sal é ácido? Quando ele vem da reação de um ácido fraco com uma base forte. E quando que um sal é ácido? Quando ele vem da reação de uma base fraca com ácido forte. Certo? Lembra sempre desse esqueminha, ó. Neutro, básico e ácido. Muito bem. E mais um detalhezinho. E esses sais aí? Lembra que esse daqui a gente utilizou também na nossa aula prática. Lembra que a gente pegou nitrato de ferro 3, colocou na água e dissolveu, depois a gente mediu o pH. O nitrato de ferro 3 ele é o quê? Ácido básico ou neutro? Lembra que eu expliquei para vocês que quanto mais alto o estado de oxidação do metal, maior a tendência dele reagir com a água para formar óxido. Então, lembra que eu falei, se você pegar e preparar uma solução de nitrato de ferro 3, é só pegar o nitrato de ferro 3 e jogar ele na água, depois de um tempo ele vai precipitar, né? Esse precipitado você conhece como ferrugem. Por quê? Imagina que você perde elétrons quando o tamanho do átomo diminui. Então, quando ele fica muito pequenininho, ele abstrai os oxigênios da esfera de hidratação dele para formar um óxido. Então, você imagina que se eu pego o nitrato de ferro 3 e dissolvo em água, com o tempo, todo esse nitrato de ferro 3 ele vai precipitar como óxido de ferro 3 e liberar H+. Tá? Então, lembra que a gente fazia uma aula de espectrofotometria com a engenharia química, que a gente fazia o tiocianato reagir com ferro 3 para dar um complexo vermelho. Aí a monitora preparava o ferro 3, eu falava, professor, não sei o que acontece, eu preparei de manhã, mas agora, antes da aula, eu fui ver, parece que precipitou tudo o ferro 3, né? É exatamente isso que tinha acontecido. Ele tem um estado de oxidação alto, ele abstrai os oxigênios da esfera de hidratação dele e forma o óxido, certo? Ele forma o óxido, então o que você faz se você quiser fazer uma solução de ferro 3? Para ele não se precipitar na forma de óxido, você tem que deslocar o equilíbrio dos reagentes para os produtos. Então, você tem que preparar uma solução de nitrato de ferro 3 numa solução fortemente ácida. Por exemplo, ácido nítrico 10%. Aí você evita que o óxido de ferro 3, você evita que o ferro 3 vire óxido, tá? Então, você imagina que óxido de ferro 3, nitrato de ferro 3, nitrato de zinco são soluções ácidas. Não é que o nitrato vai voltar a ser ácido nítrico. É que metais em solução aquosa, eles acabam tornando o pH da solução ácida, porque eles liberam H+, né? Então, essas daqui eram perguntas que eu sempre fazia nas provas dos anos anteriores. Eu colocava para marcar o nitrato de ferro 3 como ácido básico ou neutro.
tá na prova de vocês, que vocês vão fazer na semana depois do feriado, né? E sempre, o pessoal sempre errava, né? Porque olhava assim, ferro, né? Mas nitrato. O professor já falou que o nitrato não vai nem ácido nem básico, né? Mas é isso. Você imagina que os sais de metais em estado de oxidação alto, eles sempre vão tornar o pH da solução ácida. Ok? Então foi todas as definições de ácidos e bases que a gente tinha, tá? Lembra ácidos orgânicos e inorgânicos, ácidos halogenídricos e oxiácidos, as bases orgânicas e inorgânicas, certo? Então foram todas as definições. Eu já passei para vocês. Agora que eu já passei todas as definições de ácidos e bases, né? O que vocês entendem por pH? O que vocês entendem por pH? Opa, professor, é o potencial hidrogeniônico, não é? Quanto o meio vai se tornar ácido. Isso, perfeito. Você imagina o seguinte, geralmente vocês estão acostumados no ensino médio, né? Uma escala de pH, né? Que ela vai de 0 a 14. Essa daqui é a escala de pH. A definição formal de pH é pH é igual a menos log na base 10 da atividade do íon H+, né? Você vai falar, professor, mas o que é esse tal de atividade? Você imagina que em algumas condições muito especiais, né, concentrações muito altas ou muito diluídas, a concentração efetiva é diferente da atividade, por causa da atmosfera iônica que vai ser formada, né? Enfim, vocês vão ver acho que a engenharia química faz fisicoquímica, né? Aí na fisicoquímica é definido o conceito de atividade. Não é objeto da nossa disciplina também a definição de atividade. Você só imagina que a atividade, ela varia um pouco em relação à concentração, né, em condições extremas, por causa da atmosfera iônica que vai ser formada, né? Aqui nesse curso, né, então, essa é a definição de pH, mas aqui nesse curso, como a gente não vai trabalhar com valores extremos, a gente pode falar que pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Então, eu espero que você lembre da definição, lembra de como é que usa o termo logarítmico, né? Então, por exemplo, você tem log na base 10 de 10 elevado a x. Isso daqui é x, tá? Então, você pode imaginar o seguinte: se eu tenho uma concentração de H+, de 10 elevado a menos 4 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? 4. Você vem aqui, pH é igual a menos log na base 10 de 10 elevado a menos 4. Então, você tem menos 4, que é igual a 4. O pessoal sempre fala para mim assim, professor, por que tem o menos na forma do pH? Você pode pegar a calculadora, pega a calculadora e faz log de qualquer número menor do que 1. Você pode colocar 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 8 ou 0,98, por exemplo. Quando você tira o log de qualquer número menor do que 1, o resultado é negativo. Então, por isso que colocaram o menos na fórmula, para você trabalhar sempre com valores positivos. Porque em 99,95% dos casos,
a tua concentração de H+ é sempre menor do que 1 mol por litro, né? Então, são raríssimos os casos em que você trabalha com pH negativo. No entanto, existe pH negativo. Às vezes o pessoal fala: "Professor, tem pH negativo, né?" Às vezes eu estava fazendo uma prova, e tinha um valor que era pH negativo. O aluno falou: "Acho que está errada a questão, professor, que tem um valor negativo ali de pH." Não existe pH negativo, é só a concentração ser maior que 1 mol por litro. Se eu tenho uma solução que tem concentração 1,1 mol por litro, essa solução de H+, 1,1 é maior do que 1, essa daí é uma solução que tem pH negativo, tá? Então, uma coisa que o pessoal se perde também é a seguinte: eu falei que eu percebo que o pessoal erra muito ao longo dos últimos anos, né? Eu falo que você tem uma concentração de H+ da ordem de 1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? Tem uma solução de ácido clorídrico 1 mol por litro. Qual que é o pH? 0. Lembra que eu posso dizer, essa aqui é a propriedade, né, dos exponenciais. Quanto que é 10 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 é 1, tá? Então, se eu for colocar aqui, ó, eu tenho pH igual a menos log na base 10 de 10 elevado a 0, que é igual a 0. Se você tiver com a calculadora também, pode colocar na calculadora log de 1. Log de 1 é 0, certo? Aí você imagina que uma solução de ácido clorídrico concentrado pode ter uma concentração de até 10 mol por litro. Se eu tenho uma solução de ácido clorídrico concentrado, né? Pensa que o ácido clorídrico concentrado se dissocia 100% de solução aquosa, né? Se eu falo que a concentração de H+ é da ordem de 10 mols por litro, quanto que é o pH dessa solução? pH é igual a menos log base 10 de 10 elevado a 1, né? Então vai ser menos 1. Isso aqui vai ser pH negativo, tá? Então, se eu tenho uma concentração de 10 mol por litro, eu vou ter o pH menos 1. Então, lembra, existe pH negativo, né? Eu até colocava um artiguinho na pastinha lá de vocês do ALVA 3, que tem nos Estados Unidos, né, uma montanha que é muito rica em minério de ferro e enxofre. Então, você imagina que ocorre a oxidação do enxofre na presença do ferro e é gerado ácido sulfúrico. Então, tem lagos nessa montanha que a concentração de ácido sulfúrico é maior que 1 mol por litro. Então, se você medir o pH desses rios e desses lagos que tem nessa Iron Mountain, né, que é o nome que eles deram para a montanha, o pH dessas águas é sempre menor do que 1. É sempre negativo. O pH dessas águas é sempre negativo, né? Por quê? Porque a concentração de H+ é sempre maior do que 1 mol por litro. E o que é pOH? O que é pOH? Imagina que o pOH é a mesma definição, né? Tem pOH, daqui é menos log, na base 10, a concentração de OH-. Isso daqui é a definição de pOH. Como que você relaciona pH com pOH? Ó, você tem a água, se dissocia para dar H+ mais OH-.
Como que você escreve esse equilíbrio químico? Lembra que eu falei nas aulas anteriores que quando a água é o solvente da reação, você não precisa colocar água na fórmula do equilíbrio químico, né? Um exemplo disso é o seguinte: você imagina que a água é o solvente da reação, né? Qual que é a concentração da água? Imagina que você tem 1 litro de água, então você tem 1.000 gramas de água. A fórmula molecular a massa molecular da água é 18 gramas-mol. Então você imagina que a concentração da água numa solução aquosa é da ordem de 36 mols por litro. Você imagina que quando você faz uma reação em meio aquoso, geralmente as concentrações dos reagentes são sempre no máximo da ordem 0,1 mol por litro. Então você está entendendo que a concentração da água vai ser sempre 360 vezes maior que a concentração dos outros reagentes. Então você imagina que você tem uma reação, né, em que a água está envolvida, você imagina que a variação na concentração da água vai ser muito pequena. Então eu não preciso levar isso em conta. Então eu posso suprimir a água da equação do equilíbrio químico quando a reação está acontecendo em meio aquoso, né? Então se eu for escrever a equação do equilíbrio químico para a dissociação da água, é produto sobre reagentes, o reagente é a água, o produto é H mais ou H menos. Só que eu não preciso colocar água porque ela é o solvente da reação. Como essa daqui é a dissociação da água, eu posso representar esse daqui, esse K, como K da dissociação ácida. É o KW da água. É a constante dissociação da água. O que a gente faz agora? Imagina que eu tenho a reação de dissociação da água. Você imagina que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual ao KW da água. O KW da água foi estimado como 10 elevado a menos 14. Então, você imagina que na química o pessoal gosta de tirar o logaritmo dos dois lados. Então, se a gente tira o logaritmo dos dois lados dessa equação, a gente vai ficar com log de H, da concentração de H+, e multiplica a concentração de OH-, que é igual a log de KW. Aí, vocês estão fazendo a matemática básica, né? Vocês lembram da propriedade dos logaritmos? E a propriedade dos logaritmos que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então, se você expandir isso daqui, você vai ficar com log da concentração de H+, mais log da concentração de OH-, que é igual a log de 10 elevado a menos 14. Então, você imagina que log de 10 elevado a menos 14 é menos 14. Eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1, eu vou ficar com log da concentração de H+, menos log da concentração de OH-, que é igual a 14. Você sabe que menos log da concentração de H+ é pH. Menos log da concentração de OH- é pOH. Então, daqui deriva a reação pH mais pOH é igual a 14. Certo? pH mais pOH é igual a 14, é daí que vem a expressão. Então, é que eu falei, outra coisa que é simples, mas o pessoal erra na minha prova. Como que você calcula o pH de uma solução de ácido fraco e de ácido forte? De ácido fraco eu vou ensinar depois do intervalo.
né? Então, imagina que você está fazendo a minha prova, tem questões assim na prova. Você tem uma concentração de ácido clorídrico que é igual a 0,1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? O ácido clorídrico não é um ácido forte? Se ele é um ácido forte, ele vai se dissociar 100% para dar H+, mais o cloreto, né? E se dissocia 100%. Então, eu vou falar que a concentração de H+ é igual a 0,1 mol por litro, né? É igual a 10 elevado a menos 1. Se eu tiver a calculadora, eu já posso ir lá direto e fazer menos log da base 10, 0,1. Se tivesse a calculadora, é só lembrar que 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1. Eu venho aqui e faço pH igual a menos log na base 10, de 10 elevado a menos 1, que vai dar menos 1 igual a 1. O pH dessa solução é 1. Agora, o que acontece muito, o pessoal, geralmente, todo mundo sempre acerta essa. Agora, uma questão que o pessoal erra muito é essa daqui. Não vão errar na minha prova. Você tem uma solução de hidróxido de sódio, tem concentração 0,1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Já calculou tudo. É que eu falei, você vai calcular primeiro o pH. Lembra que na minha prova eu nunca pergunto o valor de pH. Eu sempre pergunto o valor de pH. Então você vai calcular o valor do pH. O pH dessa solução é 1. Mas eu não perguntei para ti qual que é o valor do pH, eu perguntei qual que é o valor do pH. Aí você vai usar a relação pH mais pOH é igual a 14. Então você vai falar que pH é igual a 14 menos pOH, ou seja, 14 menos 1 é igual a 13. Certo? Então não esqueçam dessa relação também. Então, se eu perguntar na prova para vocês como é que calcula o pH de uma solução de ácido forte, vocês vão acertar, não vão? De base forte também vocês vão acertar, né? Só você, no caso de um ácido forte, é só você fazer o log da concentração que eu dei. Geralmente eu dou o número inteiro na prova para você fazer sem a calculadora, né? Imagina sem a calculadora. Eu falo assim, ó, você tem uma solução. Imagina que você tem uma solução de ácido nítrico. Aí você lembra que o ácido nítrico é um ácido forte. Ele vai se dissociar 100% para dar H+ nitrato. Eu falo que a concentração desse ácido nítrico é 0,64 mol por litro. Isso daqui você tem que ter a calculadora, mas é só você fazer, né? Menos log de 0,64, você calculou o pH da solução. Eu falo que você tem uma solução de hidróxido de potássio, também é uma base forte, vai se dissociar 100% para dar potássio H-. Falo que você tem uma concentração de hidróxido de potássio da ordem de 1,2 mol por litro. Para calcular o pH dessa solução, primeiro você calcula o pOH, né? Então você pode vir aqui, né? Você faz pOH é igual a menos log na base 10 da concentração de OH-. Então você faz menos log
de 1,2, você vai ter um valor negativo, né? E depois você usa a fórmula. pH mais pOH é igual a 14 para me dar o valor do pH. Tá bom? E se for um ácido fraco? Como é que você calcula o pH de um ácido fraco? Como que você calcula o pH de um ácido fraco? Você tem aqui o ácido acético, ele vai se dissociar da H mais acetato. Vai dar H mais. Se eu for escrever a equação do equilíbrio químico, vou escrever produtos sobre reagentes. E como se trata da dissociação de um ácido, é a dissociação ácida. Então, isso aqui eu vou chamar de Ka. Na química, né? Na química e na engenharia, toda vez que você vê o termo P, alguma coisa, né? Por exemplo, você tem Px. Isso aqui quer dizer menos log na base 10 de x. Tá? A gente também usa o termo pKa. pKa é menos log na base 10 de K. Lembra, quando eu falei de ácidos fortes, né? Eu tinha dado lá no comecinho da aula, eu falei para vocês de um ácido forte. O ácido forte eu nem considero que existe um equilíbrio químico, porque ele vai totalmente dos reagentes para os produtos, né? Então, quando eu estou falando de um ácido forte, não tem sentido eu falar em constante dissociação ácida, porque não existe um equilíbrio. O reagente vai todo pro... Então, eu considero que o reagente deixa de existir e só existe o produto. Agora, no caso de um ácido fraco, eu tenho que ter em mente que numa solução de ácido acético, quando o equilíbrio for alcançado, eu vou ter H+ e acetato, mas o que eu mais vou ter é o ácido fraco. Certo? Então, um termo que você precisa conhecer é o pKa. Então, por exemplo, a constante de dissociação desse ácido fraco, do ácido acético, é 1,8 vezes 10 a menos 5. Qual que é o pKa dessa reação? Então, você imagina que o pKa é menos log na base 10. Então, você imagina que o pKa dessa reação é menos log na base 10 de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, quem está com a calculadora pode fazer menos log, abre parênteses, 1,8 vezes 10 a menos 5. Podem fazer, ver se isso daqui vai dar 4,75. Quem está com a calculadora. Então, vamos deixar 4,75. Então, você imagina que você está fazendo a prova. Eu falei que... Então, você lembra, ácido forte não tem sentido eu falar em K. Então, às vezes, até o pessoal fala, professor, como é que eu vou saber se é fraco ou forte um ácido? Lembra que todos os ácidos são fracos, exceto aqueles que eu mostrei. Os ácidos halogenídricos e os oxiácidos. A base é a mesma coisa, são todas fracas, exceto aquelas que eu dei o exemplo. Família 1A, família 2A, os hidróxidos de bário e o estrôncio. Você imagina que se eu te der o valor de Ka de um ácido, isso quer dizer que ele é fraco.
que não tem sentido eu falar em Ka de um ácido forte, né? Então, se eu falei, um ácido tem Ka tanto, então eu já te falei que ele é fraco. Se ele for forte, não tem sentido eu falar em Ka, né? Então tá, se eu falei que é um ácido que tem Ka tanto, você já sabe que eu estou falando de um ácido fraco. Eu falei que o ácido acético, ele tem Ka 1,8 vezes 10 a menos 5. Aí eu te pergunto, qual que é o pKa desse ácido? 4,75. Se eu perguntar qual que é o pKb da base conjugada dele, que é o acetato. Tem aqui o acetato, que é a base conjugada do ácido acético. Ele vai reagir com a água para dar acetato mais OH-. Então, você imagina que uma solução de acetato de sódio é alcalina. Uma solução de ácido acético é ácida. Uma solução de acetato de sódio é alcalina. Eu te dei o Ka do ácido acético e quero saber o pKb da base conjugada dele, que é o acetato. Como é que você faz? Então, você imagina que na química a gente pode somar as reações químicas, né? Então, você imagina que você tem aqui o ácido acético, ele está dissociando para dar H+, mais acetato. E aqui você tem o acetato, está reagindo com a água para dar ácido acético, mais OH-. Essa reação aqui tem um Ka e essa reação aqui tem um Kb. Se eu somar essas duas reações, o que eu vou ter? Olha aqui. Corta acetato com acetato, corta ácido acético com ácido acético, o que eu vou ter? Se dissocia para dar H+, mais OH-. Isso daqui é igual a KW. Então, daí eu derivo a reação que Ka vezes Kb é igual a KW. Aí eu posso fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz com a equação da autodissociação da água, né? Eu tiro o log dos dois lados, multiplico os dois lados da equação por -1, e eu chego na expressão pKa mais pKb é igual a 14. Então, qual que é o pKb do ácido acético? Perfeito. Você tem pH, POH igual a... Você já sabe, desculpa. Você tem pKa mais pKb é igual a 14. Você já sabe que o pKa do ácido acético é igual a 75. Então, você sabe que o pKb do acetato é 14 menos 4,75. Isso aqui vai ser igual a 9,25. Pessoal, depois do intervalo, eu vou perguntar para vocês qual é o pH de uma solução de ácido acético. Vou perguntar para vocês qual que é o pH de uma solução de ácido acético. Tem uma concentração 0,1 mol por litro. E qual que é o pH de uma solução de acetato de sódio? Tem uma concentração também de 0,1 mol por litro. Eu vou fazer esse cálculo. Você imagina que você tem questões assim na prova.
a concentração do ácido fraco, o pKa do ácido fraco, e você vai ter que me calcular o pH da solução. Então, depois do intervalo, eu mostro para vocês como é que a gente faz isso.